A ansiedade é um tema muito presente no consultório, principalmente de pessoas que não conseguem emagrecer ou que querem emagrecer de alguma forma. E a gente precisa primeiro saber entender o que está por detrás dessa palavra ansiedade quando a pessoa traz para o consultório. Muitas vezes a gente pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno, é um processo, né, que a gente passa devido a algum fator de estresse que eu tô passando por uma situação que eu começo a ter um pensamento que se repete, e isso gera manifestações no meu corpo, que é palpitação, respiração difícil, é, suores, tremores, e aí a gente pode ter, parecendo que a gente está tendo um ataque de alguma coisa. Então, isso é um transtorno de ansiedade generalizada, mas normalmente não é isso que chega no nosso consultório. Normalmente, as pessoas que falam de ansiedade são aquelas pessoas que muitas vezes querem que as coisas aconteçam de uma forma rápida, ou querem que algo aconteça, ou a vida é toda corrida, e aí, para preencher muitas vezes esse vazio, ou para preencher algum sentimento, a gente come além do que seria necessário para o corpo. E para a gente aprender a lidar com a ansiedade, né, muitas vezes a gente precisa ir no X da questão, na raiz da questão. A gente precisa descobrir qual o sentimento que está por detrás disso. Então, muitas vezes eu entro em ansiedade porque eu vou passar por um processo e eu tô morrendo de medo de ser julgada, de não conseguir passar, de ser rejeitada, de ficar sozinha, né? E aí esse processo me gera uma insegurança, eu tenho medo, eu entro em um processo de, que a gente diz, ansiedade, e aí isso eu posso ou ingerir, ou eu posso desencadear coisas no meu corpo que dificultam muitas vezes o emagrecimento. Liberação de cortisol, né? Então a gente tem uma série de questões corporais que podem dificultar. Lembrando que para a gente conseguir emagrecer, a gente vai precisar também ter esse déficit calórico, né? Sim, eu vou precisar ingerir menos do que eu gasto, né? Muitas vezes. Mas tem outros fatores que interferem também, que eu não vou adentrar nesse assunto, mas existem outros fatores que interferem também. Então a gente tem que estar, como profissional, e eu como cliente, eu tenho que estar atento. O que está por detrás? Às vezes essa ansiedade é uma raiva de algum processo, e quando eu sinto essa raiva, eu sinto um vazio, e aí eu quero preencher esse vazio. Então, eu tô querendo trazer esse tema porque é um tema que muitas pessoas acham que estão da forma como estão por ser muito ansioso. E antes de começar a olhar para o que está por detrás, já querem resolver com um medicamento. O medicamento, ele é para situações extremas, né? Ele é para realmente para necessidades, mas se a gente consegue descobrir isso antes e trabalhar o que precisa ser trabalhado, a gente pode evitar muitas vezes a utilização desses medicamentos. Então é isso que eu queria trazer um pouquinho, e a gente vai aprofundar mais um pouco sobre essas questões de ansiedade, como que a gente lida melhor e como que a gente olha para isso.